Amados irmãos, abram suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 8. Livro do profeta Isaías, capítulo 8. Final do capítulo 8, início do capítulo 9. Versículo 21. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão o seu rei e ao seu Deus olhando para cima? Olharão para a terra e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade. E serão lançados para densas trevas. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Até aqui, oremos mais uma vez. Fala conosco, Senhor. Mais uma vez, ouvimos a Tua palavra e suplicamos-te que Teu Espírito Santo opere, produzindo agora toda a atenção necessária para a apreensão dessa palavra semeada. E que não somente nós que aqui estamos, como os irmãos que estão em casa, mas todos aqueles que todavia ainda não Te conhecem, ao escutarem esta palavra, sejam alvos da operação do Teu Espírito e das trevas sejam trazidos para a luz. Em nome de Jesus, oramos que Tu nos abençoes, dependemos de Ti, necessitamos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Estamos comemorando o Advento e este é o segundo domingo de nossa celebração do Advento. Esse texto lido é um dos tantos textos que evidenciam a realidade da situação em que nos encontrávamos, em que o homem se encontrava e se encontra, e a razão da promessa de Deus para a resolução do drástico e tenebroso problema. Eu gosto muito de uma ilustração ou de uma figura desenhada pelo nosso irmão John Piper, em seu livro Deus é o Evangelho, onde ele pinta um cenário que nos cabe muito bem aqui para elucidar e abrir caminhos para o que nós vamos ser edificados nessa noite. E ele diz: imaginem prisioneiros de guerra detidos em um acampamento cercado com arame farpado, minas explosivas ao redor, pouca alimentação, condições de imundície quando, quase ao fim da guerra, estão presos, sem nenhuma expectativa ou possibilidade de recuperação. Do lado de fora, aqueles que os capturaram estão livres, fazem seus negócios como se não tivessem qualquer preocupação. No interior da cerca, os soldados capturados estão magros, com olhos fundos, sujos, não barbeados. Alguns morrem a cada dia. Então, de alguma maneira, diz Piper, uma mensagem de rádio chega clandestinamente em uma das barracas. Há uma conexão com o mundo exterior e com o progresso da guerra. Um dia, aqueles que os capturaram veem algo muito estranho. Do lado de dentro da cerca, os soldados fracos, sujos e não barbeados estão sorrindo. E aos poucos, alguns deles vão mostrando vigor, gritando e lançando panelas ao ar. O que torna isso bastante estranho para todos os que se acham de fora, do lado de fora da cerca, é que para eles nada mudou. Aqueles homens continuam sendo prisioneiros e eles continuam sendo seus captores. Aqueles soldados ainda estavam em cativeiro,
ainda estavam famintos, com pouca alimentação e pouca água, e muitos deles ainda estavam adoecendo e morrendo. Todavia, o que aqueles que os prenderam não sabiam, não sabem, é que esses soldados têm boas novas. As linhas inimigas foram rompidas. A batalha decisiva da libertação foi travada e as tropas libertadoras estão a poucos quilômetros do acampamento. A questão da declaração de vitória é uma questão de dia, de minutos, mas eles não sabem. Mas aqueles que ouviram pelo rádio as notícias, ainda que a sua condição continue sendo de fome, escassez, desnutrição, a sua resposta às grandes novas foram diferentes, são diferentes. Entendo que esse retrato, essa figura é muito proveitosa para nós, olhando para esse texto. Está estabelecido aqui um contraste muito claro aqui entre uma situação de escuridão, nas palavras aqui traduzidas em português, de obscuridade, e uma alegria inesperada, efusiva, jubilosa e resplandecente como a luz. E para que possamos aproveitar um pouco melhor o tempo e melhor a riqueza no tempo que temos desse texto maravilhoso, eu quero dividir essa mensagem em duas partes. E hoje quero me deter com vocês, à luz do tema Impactos do Poder da Luz, quero ser edificado com vocês sobre a razão pela qual o Rei da Luz foi prometido. A razão pela qual o Rei da Luz foi prometido. E a primeira coisa que enxergo aqui, sim, de imediato no texto, é a descrição do estado do homem. A descrição do nosso estado. Observe as expressões aqui, versículo 22, final do versículo 22. Versículo 21 usa uma linguagem de miséria absoluta. E associada a essa miséria, uma imagem de maldição, de rebelião, de obstinação, contumazes, malditos contumazes, versículo 21. E versículo 22, essa é a visão da terra, escura, sombria, obscura. Isto aqui descreve a realidade do ser humano. Para que a gente tenha assim um fundo, um painel claro, precisamos entender o contexto. Vocês sabem que o tema do livro do profeta Isaías aqui é fundamentalmente a salvação é do Senhor, procede do Senhor. A salvação é somente pelo poder de Deus, pela manifestação da graça de Deus, por meio do Redentor. A salvação não vem pela força do homem, não vem pelas obras humanas, não vem pelo poder humano, pelo braço carnal do homem. A salvação vem do Senhor. Então, Yahvé é quem salva. O nome Isaías, inclusive, significa isto: o Senhor é salvação. E vocês também sabem, estão familiarizados com o ministério do profeta Isaías. O ministério profético de Isaías ocorreu num tempo de muita turbulência, em vários sentidos. Quando você lê, por exemplo, o segundo livro dos Reis, capítulo 16, versículos 2 a 4, você encontra uma decadência política imediata ali. O rei Uzias havia sido um rei muito bom, agora estava morto. Contudo, o período do seu reinado, pelo menos 50 anos, foi marcado assim de muita prosperidade. Judá prosperou, porque Uzias aplicou o coração para amar a Deus, para obedecer a Deus. Ele promoveu o crescimento
espiritual para o povo, crescimento social, crescimento econômico. Muitas bênçãos o povo de Deus desfrutou, recebeu sob o reinado do rei Uzias, porque ele temeu a Deus. Todavia, no final do seu reinado, ele caiu em uma cilada. Ele quis assumir um papel que não era dele. Ele quis, como rei, assumir o papel sacerdotal. Ele deixou o orgulho ocupar o seu coração. E a derrota foi grande. O povo, então, vê a escuridão se alastrar. Assume depois de Uzias um homem chamado Acás. E diz o texto, segundo o livro dos Reis 16, tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto perante o Senhor seu Deus, como Davi seu pai, porque andou no caminho dos reis de Israel e até queimou seu filho como sacrifício segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. Tanto Uzias como Acás fracassaram no papel importantíssimo que tinham de conduzir o povo à obediência e à confiança plena em Deus. Por isso, desde o capítulo 7 aqui do livro de Isaías até o capítulo 11, esta palavra é dirigida a Acás. Deus se levanta, Deus usa o profeta Isaías para que seja usado para denunciar Acás, que falhara no seu papel. O cenário político era de muita efervescência. Os impérios aqui, egípcios, babilônicos, o império egípcio, babilônico e assírio estavam disputando poder. E em 745, um sujeito chamado Tiglat-Pileser III assume o trono da Assíria e o poder se acende, ele se fortalece e se tornava uma grande ameaça para as outras nações, como também para Israel, quanto para Judá. E Israel e Judá são tentados a estabelecerem alianças para a proteção contra a Assíria. E Deus levanta Isaías para dizer: não façam alianças com eles. Não confiem neles. O cenário político era de instabilidade e ameaça. A decadência espiritual também era evidente. A realidade religiosa era crítica. Já mencionamos sobre a situação depois da morte de Uzias, o estado de pecado em que entrou Judá. O capítulo 1 do livro de Isaías nos dá assim, uma descrição muito real, muito forte, de qual era o estado espiritual de Judá. A corrupção do povo de Deus era tamanha que as expressões observadas no texto bíblico são chocantes. Versículo 4 do capítulo 1 de Isaías: nação pecaminosa, é assim que Deus se dirige ao seu povo. Povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. A enfermidade era absoluta e Deus usa a figura da enfermidade também para descrever o estado de decadência espiritual do seu povo. Versículos 5 e 6: porque haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta dos pés até o alto da cabeça não há nele coisa sã. Deus está falando do seu povo. Feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A tragédia moral está associada aqui à insensibilidade irracional do povo. Descrita no verso 3, o Senhor chega a dizer assim: até os animais, isto é, o boi e o jumento, conhecem, obedecem à voz do seu dono, mas o meu povo não conhece a voz do seu Senhor.
Que vergonha tremenda para o povo, que estado de rebelião terrível. Acas era um dos responsáveis por isso, porque ele possuía a responsabilidade de guiar o povo nos caminhos de Deus. Deus lhe havia munido dessa responsabilidade, mas ele não o fez. Ele preferiu fazer alianças, fazendo aquilo que Deus não queria que eles fizessem. Ele fracassou como agente pactual. A Síria invadiu Judá, levou um monte de gente presa para Damasco. Em Israel sobraram alguns poucos homens e mulheres, crianças, na descrição do segundo livro das Crônicas, capítulo 28, versículo 5. Esse era o estado espiritual do povo, irmãos. Quando esse homem, levantado por Deus, abre a boca para falar estas palavras aqui que acabamos de ler. Esse é o quadro amplo: turbulência política, decadência religiosa, confusão moral. Aí chegamos no final do capítulo 8. Encontramos aqui que, apesar desse estado tenebroso, horroroso, sem aparente esperança, uma mudança aconteceria. Algo abrupto passaria, uma repentina mudança na descrição se segue. Não era somente Israel que estava em trevas, observe o versículo 22. Toda a terra estava em obscuridade. Versículo 1 do capítulo 9, a terra estava aflita. Angústia, escuridão, sombras de ansiedade. As trevas foram causadas pela separação de Deus. O texto diz que Deus tornou desprezível as terras de Zebulon e Naftali, que eram duas tribos do norte. Vocês sabem que as tribos do norte foram levadas para o cativeiro, e essas tribos também permaneceram rebeldes, se misturaram com nações pagãs, quase que perderam a sua identidade, praticamente, a sua identidade como o povo da aliança. Deus estava disciplinando o seu povo. Os assírios entraram, chegaram, invadiram, saquearam as terras. A situação era de miséria, desprezo. Aconteceu também ali, naquelas tribos, por conta da influência das nações pagãs, uma mistura de culturas, práticas, uma descaracterização das raízes, ao ponto do povo de Judá, as tribos do sul nutrir até certo desprezo para com as tribos do norte. Esse era o quadro de apostasia que pode ser visto aqui no capítulo 8, versículo 21. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão seu rei, o seu Deus, olhando para cima. Meus queridos irmãos, todas as calamidades, desespero, corrupção, dor, todas as mazelas que assolam o mundo, falam de um mundo que está em trevas, que está quebrado, porque está separado da comunhão do seu Criador, do seu santo Criador, do seu Rei, porque quebrou o pacto e vive amargando o fel da morte, da desgraça. Pessoas por todas as partes do mundo vivem sem sentido, vazias, em trevas, sem a verdadeira vida. Condicionam seus momentos de alegria a uma rápida sensação de bem-estar ou a recepção de algum alívio circunstancial, mas não tem nada além disso. Quando passa o efeito da droga,
da droga, entre aspas, é o prazer por dinheiro, é o prazer por mulheres, por homens, é o prazer pelo entretenimento. Quando acaba isso, acaba tudo. Estão sozinhos em suas trevas. Existem sem futuro. Porque o pecado, ademais de envolver o ser humano, cada um, e o ser humano todo, nos esmaga. É possível que consigamos maquiar a vida a ponto de esconder nossos crimes, nossos pecados diante das pessoas. Mas diante do olhar de Deus, ninguém pode esconder-se. Romanos 3 diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Como seremos salvos se não sabemos do quê? É necessário que admitamos que o problema do homem encontra-se no seu afastamento de Deus. Mas há uma saída. Deus mesmo preparou a saída. O texto que diz que Deus tornou desprezível a terra de Zebulon e Naftali, diz que nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar. A misericórdia de Deus é demonstrada. No estado de plena escuridão, Deus ainda concederia a sua graça. Deus não somente traria o seu povo de volta do cativeiro físico, mas Deus também libertaria o seu povo do cativeiro espiritual. A libertação, é verdade, a libertação da Babilônia tem a ver com a primeira parte da promessa. Mas a libertação da Babilônia era apenas um prelúdio para a restauração da igreja, do povo de Deus espalhado por toda a terra, que estava debaixo de obscuridade. Somente Deus poderia mudar aquele cenário de escuridão e desprezo, e esta é a promessa feita aqui. Louvado seja Deus, que Ele não nos deixou a revelia de sua misericórdia e graça. Deus tornará glorioso o caminho do mar. O Rei da Luz traria esperança para o povo que estava em profundo desespero. Caminho do mar aqui provavelmente é uma referência ao oeste da área do Mar da Galileia, ao norte da Galileia. Essa região que foi invadida pelos assírios. E essa rota que foi feita, uma rota de destruição pelos assírios. Nessa rota que os assírios usaram para a destruição, Deus usaria para a libertação. O Galileu, o Rei da Luz, nasceria naquela região. A Galileia dos gentios veria a luz. A luz prometida seria tão poderosa que não haveria limites para o seu alcance. Que mudança gloriosa se daria. Tudo isto atrelado à promessa de Deus, que excedia uma transposição geográfica. Por isso, eu mencionei que a libertação da Babilônia era apenas uma primeira parte do cumprimento dessa profecia. Isso aconteceu, a primeira parte aconteceu. E a segunda também. Mas sobre a segunda, eu gostaria de, em outro momento, lidar e trabalhar com vocês. E desejo que você pense um pouco sobre esse cenário de trevas, como fruto ou consequência do afastamento da vida de Deus. Por ora, guarde isto. Por natureza, o ser humano, em nosso tempo, por si só, se encontra em trevas também. Em nosso tempo também se encontra em trevas. Há avanços tecnológicos, há avanços da ciência.
Mas o homem continua em trevas, alheio à vida de Deus. Há no homem não somente uma indisposição para ser salvo, mas também uma impotência espiritual para ser salvo. Apesar da sua condição famigerada, não há capacidade nele para salvar-se. Os seus sentimentos, suas vontades, suas decisões se opõem a Deus. Os seus ouvidos não estão afinados para ouvir Deus, por mais que se sintam à deriva, em um mar de falta de sentido. Por mais que a situação seja terrível, eles não clamam por Deus. Concebendo que o crente deve sempre fazer leitura teológica da realidade das situações. Tudo tem a ver com Deus. Não há nada que aconteça sem que Deus nos ensine lições. Essa grande tragédia, essa grande calamidade que enfrentamos nos tempos atuais, não está à revelia da mão controladora e poderosa de Deus. Deus colocou o mundo de joelhos, mas os homens continuam odiando a Deus, confiando em si mesmos, confiando na ciência, no seu poder. Os homens estão à deriva, em um mar de falta de sentido, e mesmo assim não clamam por Deus, estão sufocados por seu orgulho, e falidos vão afundando, asfixiados pelo vazio. Eles trabalham, eles constituem família, eles ganham dinheiro, mas nada disso pode resgatá-los da escuridão de uma vida sem Deus. A falta de poder para buscar a Deus não os desculpa. Nas palavras do apóstolo Paulo, não os torna desculpáveis, eles são indesculpáveis. Pois o não querer ir a Deus e viver para Deus é fruto da sua contínua e voluntária obstinação, da sua natureza rebelde contra Deus. E vivem vazios, e o vazio é pesado. O vazio também pesa. Nossa preparação para o Natal, nesse advento, devemos nos lembrar da rebelião da nossa natureza contra Deus. Devemos nos lembrar da nossa incapacidade de achegar-nos a Deus, incapacidade de outrora. Devemos nos lembrar de como éramos fracassados, porque só entendendo a condição de miséria que nos encontrávamos, poderemos entender e apreciar a graça que nos alcançou. Nessa semana, você que foi resgatado pela luz, o Rei veio para você. Você que foi resgatado, tome um tempo para considerar quem você era. Como é amargo o caminho do pecado. Como é atroz ouvir a voz do orgulho, da soberba, da indiferença, do ódio, da falta de perdão. Como devemos rejeitar o pecado com toda a nossa força. Pois foi do lamaçal do pecado que fomos resgatados. E diante disso, como é que nós podemos ceder às pressões do mal? Como é que nós podemos ceder às pressões do pecado? Diante da compreensão do que nos foi feito. E quanto a você, dileto ouvinte, que se encontra todavia longe de Deus, afastado da comunhão, da vida, perdido, sem esperança. Em nome de Jesus, reconheça o seu estado, a sua condição de ruína, a sua condição é gravíssima. E você sozinho não dá conta de sair dessa situação. Não há escapatória, não somente do peso desse vazio, mas também não há escapatória da mão de juízo condenatória do justo juiz. A alma que pecar, essa morrerá.
Você pode ter todas as vantagens materiais desta vida, mas sem Deus, no final das contas, você não tem nada. Louco, esta noite pedirão a tua alma. O que tens preparado para quem será? Grite por socorro ao único que pode mudar a sua situação. Reconheça-se em trevas, creia no resgate, clame por Ele. Socorre-me, Senhor, ajuda-me, Senhor. E olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e sombras de ansiedade, e serão empurrados para as trevas. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, junto do Jordão. Queria orar pela sua vida nessa hora. Meu irmão, meu querido amigo, que de alguma maneira nos escuta nessa hora, para que esta consciência da escuridão não só lembre você quando a tentação chegar, e você conclua que não vale a pena voltar para isso, mas alcance você que está em casa, talvez aqui também, longe de Deus, sem se posicionar, cansado de lutar sozinho. Você não conseguirá mesmo sozinho, não. Reconheça os seus pecados, a sua condição e clame por ajuda. Deus, só Ele pode ajudá-lo. Vamos orar. Ó Senhor, que nos conhece, Deus da palavra, Deus vivo e verdadeiro. Não há ninguém que possa se esconder diante dos teus olhos. Rei da luz, todo luz, todo verdade. Só em Ti há libertação. Nosso coração, ao mesmo tempo que se enche de gozo, alegria, porque o Senhor nos livrou das trevas, da escuridão, de viver uma vida sem sentido, de viver carregando o peso do vazio, da inulidade, da inutilidade, da nulidade. Nos permitiu conhecer o que é vida. Isso nos enche a alma de paz, de alegria. Mas ao mesmo tempo, o Senhor pesa sobre nós a responsabilidade de falar para tantos quantos estão nas trevas ainda. Estão mortos em seus delitos e pecados, longe, longe do Senhor, odiando o Senhor, a alma clamando desesperada por alguém mais forte, mas o orgulho sucumbindo, esse homem, essa mulher, levando-o para mais fundo desse poço. Só o Evangelho pode arrebatá-lo daí, Senhor. Então nós te pedimos, em nome de Jesus, torna-nos evangelistas, torna-nos proclamadores, arautos da verdade, dessa mensagem, para anunciar as boas novas a tantos quantos estão cegos, perdidos na escuridão do pecado. Que Tu queiras nos usar para trazê-los à luz, para mostrá-los ao Rei da luz, para que eles vejam a beleza da glória do Rei e se rendam, sendo transportados do império das trevas e trazidos para a luz. Abençoa esta igreja, Senhor. Transforma-nos em mais ativos, mais proclamadores, mais ousados na proclamação. Que isto queime nossa alma, Deus maravilhoso. E queiras Tu mesmo, nesta hora, alcançar perdidos agora. Ó Senhor, diversas partes do mundo, alcance agora esse que está longe, em condição de rebeldia. Rompa com o orgulho, rompa com o pecado, com o endurecimento do coração e
Brilha a tua luz nesse lar que está em trevas, em guerra, em contendas. Brilha a tua luz nessa condição miserável, de guerra, trazendo paz. Em nome de Jesus. Amém.